Oi, 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 pessoal! Olá, turma B de Guarulhos! Nós vamos iniciar a nossa aula de logística e é a nossa 10ª videoaula. E o que será que temos de importante nessa 10ª videoaula? Vamos ver, né? Todo mundo já me conhece, eu sou o professor Leandro Santana. Pessoal, aqueles que mudaram de e-mail, mudaram de celular, me envie, por favor, essa informação que é muito importante, porque nós vamos ter no final dessa videoaula um recado muito importante, tá? Vamos lá continuar e começar, né, a nossa 10ª videoaula. E nessa 10ª videoaula vai ser uma aula diferente, porque é a aula que encerra o módulo de logística. E quando nós encerramos o módulo de logística é que nós passamos por toda essa sopa de letras. Eu disse que eu ia passar por tudo isso aí, né? Esse universo chamado logistics. Passamos por supply chain, falamos sobre produtos, sobre produção, sobre varejo, sobre entrega, cargos, carga. Falamos sobre frete, distribuição, clientes, carregamento, gerenciamento, inventário e também falamos sobre destinação. E hoje a gente vai encerrar esse módulo, né? E fechar com chave de ouro. Então vamos ver aí o que nós vimos na última aula e o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós falamos aí na última aula sobre dois assuntos muito importantes, né? O profissional de logística e os tipos de atividades logísticas. E quando nós falamos sobre o profissional de logística, o que nós falamos? Falamos de um mercado, né? Um mercado globalizado, o mundo competindo com o mundo, né? A concorrência entre as empresas. E cada vez mais, né, elas estão muito competitivas e nessa competitividade elas demonstram aí as suas estratégias, os seus diferenciais competitivos para que ela se destaque, para que ela chame a atenção aí do cliente. Porém, nesse mercado globalizado é muito importante nós estarmos qualificados, né? Porque o mercado carece de profissionais. Então, você quer se qualificar, você quer ser diferenciado também, assim como as empresas vão ter sua estratégia para se diferenciar, você também precisa ter a sua estratégia para se diferenciar e para você ser um profissional aí de renome, um profissional que tenha reconhecimento e você tem buscando o seu conhecimento para conquistar a sua tão sonhada vaga. E quando nós falamos dos tipos de atividade logística, nós falamos aí sobre produção. Estão lembrados como tudo começou, né? Com os artesãos, depois veio a Revolução Industrial e até chegar nos processos aí de produção mais modernos que existem. Vimos sobre o sistema Toyota de produção, né? Estão lembrados disso? Falamos sobre gestão de estoque, falamos sobre giro de estoque. Quanto maior o giro, melhor. Falamos também sobre armazenagem, né? Recebimento, estocagem, expedição. Isso nós falamos na última aula e encerramos aí dos tipos de atividade dando uma pequena introdução na distribuição, ou seja, nas formas de transporte, nos modais de transporte. E hoje nós vamos falar aí sobre as formas de transporte, ou seja, os modais, né? Bom, nós vamos falar agora sobre os equipamentos de movimentação, ou seja, o que é a movimentação de materiais, né? Também aí chamado transporte interno, a movimentação de materiais, os benefícios, né? Para você ter uma boa movimentação interna, os princípios aí de movimentação de materiais e a tecnologia na logística de materiais. Afinal, o que é
a movimentação de materiais, né? Então, essa movimentação de materiais também chamada de transporte interno. A movimentação de materiais, ela diz respeito aí ao movimento de produtos dentro de uma pequena área. Será que é somente pequena área? Dentro de uma empresa, de uma fábrica, já não é tão pequena, né? Por exemplo, isso significa toda a movimentação com o objetivo de repor a matéria-prima da linha de produção e o transporte para diferentes setores, né? Diferentes áreas, diferentes galpões aí dentro dessa empresa. Essa movimentação não deve levar em conta apenas o espaço e o tempo que os produtos são movimentados, mas também o aspecto humano, né? A gente tem que lembrar primeiramente das pessoas. Afinal, por mais automatizada que seja a operação, sempre terá alguém para comandar a movimentação de materiais. Por mais que haja tecnologia, né? Sempre vai ter alguém para comandar essa tecnologia. E em uma visão ótima, o ideal é que toda a movimentação de produtos seja de forma segura. Lembra do vídeo do estoque, né, que desabou? Falei, em primeiro lugar, a segurança das pessoas, né? Segurança com baixo custo e também sem danos materiais. E para conseguir alcançar aí esse cenário, que existem estratégias, técnicas e ferramentas específicas, é muito importante falar sobre os benefícios, né? Eu disse, né, que ia falar sobre os benefícios de otimizar a movimentação desses materiais. Então, o primeiro benefício, né, é a redução de custos. O profissional de logística tem que buscar a redução de custos. Ao utilizar equipamentos aí para a movimentação de materiais, o custo com a mão de obra é reduzido, né? Além disso, uma boa logística interna também reduz a perda de materiais e o número de acidentes. Então, a segurança em primeiro lugar. Precisamos, dentro desses benefícios, ter aumento aí da capacidade produtiva. Então, boas práticas na movimentação de materiais geram mais rapidez em todo o ciclo produtivo, o que permitirá aí o aumento da capacidade produtiva. Repensar o layout industrial. Olha, nem entramos aí no módulo de gestão industrial e estamos falando uma palavra aí de gestão industrial, layout, ou seja, o arranjo físico, ou seja, como as máquinas, as pessoas estão dispostas dentro de uma empresa, aproveitando aí todo o espaço disponível, também ajuda nesse sentido. Então, é preciso melhorar as condições de trabalho, né? Otimizar as rotas de empilhadeira. Ah, vamos falar aí sobre empilhadeiras hoje. Por exemplo, vai garantir mais segurança e menos esforço para o trabalhador, criando aí melhores condições de trabalho. E também é preciso melhorar a distribuição. A reorganização do layout industrial irá melhorar a distribuição de equipamentos, produtos e pessoas na operação. Isso vai gerar um ambiente muito mais produtivo e agradável para trabalhar. Então vamos lá, falar aí dos princípios da movimentação de materiais. E sempre eu digo, né, que em toda área nós precisamos ter o quê? Planejamento, né? Então o planejamento, a movimentação de materiais deve ser consequência de um plano muito bem estudado e muito bem estruturado. As necessidades, objetivos e os métodos devem ser definidos antes de qualquer passo. Um bom planejamento deve ser desenvolvido
não só por uma pessoa, e sim por uma equipe. E além disso, com a ajuda de fornecedores, consultores, gestores, que precisam conhecer muito bem a operação, né? E os objetivos, tá vendo? Estratégicos da empresa. Então, dentro desses princípios, é muito importante fazer o quê? Uma padronização. Então, os métodos e equipamentos empregados precisam ter a menor variedade possível. Isso ajuda muito a criar de fato um processo organizado, otimizado para aumentar a eficiência do negócio. A eficiência está muito ligada aí ao método, ao jeito de fazer, né? Então, a eficiência do negócio. A padronização se aplica também às cargas, pois assim todos os equipamentos disponíveis poderão atender a carga especificada. É muito importante que a flexibilidade não seja sacrificada em prol aí da padronização. Ou seja, é necessário equilibrar esses dois pontos. Por exemplo, o acesso a alturas e trânsitos dentro das instalações não pode ser prejudicado pela padronização. Então, eu vou falar uma palavra diferente a isso. Vocês já ouviram falar de unitização? Ou seja, unitizar uma carga significa agrupá-la durante um intervalo aí de tempo para facilitar a armazenagem e movimentação. Isso pode ser feito na forma de pallets. E vamos falar de pallets também hoje. Ou containers. Já falamos sobre containers. Vocês sabem o que são containers, né? Então a movimentação de cargas unitizadas facilita aí o trabalho do operador, já que exige um menor esforço e trabalho. Bom, aquilo que é muito importante, né? A segurança ergonômica, a segurança das pessoas, né? A forma que elas devem movimentar as cargas para que elas não se machuquem, o determinado limite de peso de cada pessoa para evitar danos por esforços repetitivos, né? Então, a ergonomia é a ciência que estuda aí a adaptação das condições de trabalho às atividades do homem. Assim, é preciso reconhecer e respeitar as limitações humanas ao projetar aí as movimentações dentro da fábrica. Os equipamentos, eles devem auxiliar na eliminação, né, de movimentos, esforços repetitivos e que causem trabalhos excessivos aí aos operadores. Além disso, a segurança do trabalhador deve sempre ser colocada em pauta, ou seja, sempre em primeiro lugar. Bom, utilização do espaço. Esse é o princípio básico para um bom sistema de armazenamento e movimentações de materiais. O objetivo é conseguir atingir o nível máximo na densidade de armazenagem. Mas é importante pensar em questões como acessibilidade e facilidade aí de encontrar e selecionar itens. Eu tenho que encontrar meus itens facilmente. Ocupações verticais, tá? Possibilitadas através aí de empilhadeiras, são ótimas para obter o máximo aproveitamento da área, facilitando e organizando o fluxo do local. Integração. Também de suma importância que todas as áreas estejam envolvidas e integradas aí no processo de movimentações de materiais. Assim, a operação deve ser analisada no recebimento, estocagem, produção, inspeção, embalagem, expedição e transporte. E o que muitas empresas elas buscam hoje? A automação, né? Por meio da tecnologia,
diversos processos relacionados à movimentação de materiais podem ser automatizados ou, no mínimo, mecanizados. O grande objetivo é agilizar, né, a operação, aumentar a eficiência e reduzir custos, né? As empresas, elas precisam ser competitivas, então ela reduz seus custos, porque hoje os preços são muito parecidos, porém aquele que tiver o menor custo vai ter um diferencial, tá? E por fim, né, a tecnologia na logística interna é a parte essencial para otimizar o transporte dentro da fábrica. Para começar, né, o uso dos mais modernos equipamentos, como empilhadeiras, carrinhos, vai trazer aí agilidade e segurança para cada operação. Transtainer. Então, equipamentos aí de movimentação, né? Nós demos uma introdução sobre equipamentos de movimentação. Transtainer, olha só a foto de Transtainer. O que seria um Transtainer? É um transportador de container. Ele é bem parecido com pontes rolantes, né? Que levam cargas, porém os Transtainers são para transportar aí os containers. E você onde vai encontrar isso? Em portos, né? Na maioria das vezes vai encontrar os Transtainers aí em portos. E agora o Heat Stacker. O que seria esse Heat Stacker? Seria também para empilhar containers. Containers vocês já sabem o que é, né? Então, esse equipamento é para empilhar, movimentar os containers. Olha só, a capacidade, né, de 42 a 45 toneladas tem esse equipamento para movimentar aí os containers. Falamos bastante, né, empilhadeira. Vocês já viram alguma empilhadeira? Então, a empilhadeira é esse equipamento. Ela possui aí duas lanças, né, para elevar cargas, transportar cargas. E também esse equipamento tem aí uma capacidade de 1 a 16 toneladas. Vocês podem levar. E existem empilhadeiras a gás, empilhadeiras elétricas, tá? Então existem aí vários tipos aí de empilhadeira no mercado e cada equipamento a ser utilizado vai depender muito da necessidade da empresa. Bom, olha só, o que as empilhadeiras na maioria das vezes carregam, né? Cargas, porém dentro de caçambas. Se nós falamos em agrupar, então as caçambas podem ser agrupadas, elas podem ser enfileiradas, elas podem colocar uma sobre a outra e tudo também sobre a devida capacidade, o limite, para que não comprometa aí a segurança de cada pessoa, né? E as pessoas, né, que trabalham movimentando essas cargas são operadores, né? Operador de Transtainer, operador de Heat Stacker, operadores de empilhadeira, e eles devem fazer curso, ter uma qualificação e obedecer aí a NR 1112. O que são NRs? São normas reguladoras. E ainda falando sobre equipamentos de movimentação, temos aí o transpallet, ou carrinho hidráulico, paleteiras, empilhadeiras manuais. Aí temos as fotos aí de cada um deles. E do lado direito, bem aqui abaixo, né, nós temos os pallets. Geralmente, esses equipamentos são para colocar as cargas em cima dos pallets e movimentar, ou elevar esse produto para colocar aí numa prateleira, assim como está demonstrando aqui nessa figura. Outros que são só para puxar o material, né, puxar caçambas ou pallets aqui, né, que é mais sem muita elevação.
E nesse caso aqui, ó, um carrinho hidráulico, ou pode ser também chamado de empilhadeira manual, para elevar uma carga, ou uma caçamba, ou um pallet sobre uma prateleira. Esteiras transportadoras, ainda falando aí, né, de equipamentos, esteiras transportadoras na indústria, elas facilitam aí a movimentação de matérias-primas, produtos ou até mesmo insumos. Existem as automatizadas e também outras que é somente de roletes. Não, nesse caso aqui, ó, ela não possui nenhum outro sistema um sistema elétrico ou hidráulico para transportar. Você coloca um determinado material e ele vai deslizando aí sobre os roletes, assim evitando com que o operador faça um esforço maior, porque esses roletes vão facilitar a movimentação. Formas de transporte. Eu trouxe para vocês formas de transporte. Nós vamos falar aí sobre os modais. E a respeito disso eu trouxe um modal que ele tem a maior participação dentre os modais no Brasil. Então eu trouxe o filme aí do principal modal. Então vamos prestar atenção. Então os caminhões são o problema? Vamos sumir com eles por apenas 5 dias. Já no primeiro dia, você vai perceber que não foi uma boa ideia. Alimentos frescos essenciais esgotam nos mercados. Cartas se acumulam. Restaurantes reduzem seus menus. Obras param por falta de materiais. E as farmácias ficam sem medicamentos. Postos de gasolina já não têm combustível para vender. No campo, as produções estão estragando porque não há transporte. Os aeroportos são fechados, pois sem combustível os aviões não podem decolar. O lixo se acumula por toda a cidade. Indústrias de vários segmentos já não conseguem produzir por falta de insumos. Agora, no 5º dia sem caminhões, o caos está por todo lado. A sociedade entra em colapso. Não há transporte público, hospitais e escolas. As pessoas não conseguem seguir sua rotina. Muitas vezes reclamamos dos veículos de carga nas estradas e nas cidades, mas esquecemos que eles são as células que transportam tudo que é vital para termos a vida com que estamos acostumados. Tecnologia, saúde, alimentos e tudo mais que você possa pensar, em algum momento precisarão ser transportados por nossas cidades e rodovias. Estudos logísticos definem qual a maneira mais eficiente de fazer o transporte de cada item, para que o serviço de entrega atenda às necessidades da sociedade. Acredito que você nunca tinha parado para pensar na importância que o transporte de cargas tinha na sua vida, não é mesmo? Então lembre-se sempre, tudo passa pelo transporte de cargas. FETICESP, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Bom, nós vimos aí, né, sobre o vídeo da FETICESP, né? E a FETICESP é a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, e ela foi fundada em 1989 com a finalidade aí de representar o transporte de carga junto às autoridades em todos os níveis da administração pública e privada, federal e estadual. Por isso, ela atua aí como um órgão técnico e consultivo no estudo de soluções de questões ligadas ao transporte. Então, vamos falar aí sobre
O primeiro modal, né? Nós mostramos o vídeo, mas vamos falar aí um pouco sobre o modal rodoviário. Então, o transporte rodoviário é o mais utilizado no nosso país, né? O modal aí conduz de insumos a produtos industrializados, o uso de caminhões aí e carretas na estrada do país cresce desde a década de 50, isso são os interesses políticos, né? As rotas incluem trajetos que cortam o país aí de norte a sul, embora esse formato seja indicado para a logística de curta distância. Isso em muitos países aí desenvolvidos usam esse modal para essa finalidade. Nosso país, né, o alto custo do frete provocado aí pelo preço do combustível, dos pedágios e dos custos de manutenção aí provocados pela baixa qualidade das rodovias, é uma das grandes desvantagens desse modal, além de ser modal com menor capacidade de carga. Quais vantagens que ele tem? Simplicidade, né, de contratar, eu posso contratar facilmente, flexibilidade para definir aí rotas e também pode ser combinado com outros modais. Já o modal ferroviário, ele é indicado para cargas de volumes muito grandes, né, que precisam ser deslocados por longos trajetos. E também precisa ser combinado com outros modais. Sobretudo, esse modal possui baixa flexibilidade. O carregamento chega a um local fixo. Entre os modais de transporte, é o preferido aí para transportar mercadorias pesadas, como minério de ferro, siderúrgicos e agrícolas. Ele tem como vantagens aí baixo custo, alta capacidade de carga e baixo risco de acidentes. O aeroviário ou modal aéreo ou a forma de transporte aérea permite cobrir longas distâncias em território nacional e também internacional e de forma ágil, forma rápida, né? Embora o modal tenha limite para volume, tamanho e quantidade de material transportado, ele é indicado para o carregamento de eletrônicos e outras mercadorias frágeis, ou também de mercadorias aí de alto valor. A via aérea precisa ser combinada com outros modais para ser efetiva, né? Afinal, a carga deve chegar até o aeroporto e depois ser escoada de lá. Esse modal é o que tem o custo mais elevado, né, em relação aos outros modais. Vantagens: cobre longas distâncias, tem trânsito exclusivo, aeroportos ficam próximos aí aos grandes centros urbanos, às grandes cidades, né? Oferece rapidez de transporte e segurança. Agora vamos falar sobre o hidroviário ou aquaviário. Assim como o modal aéreo, o aquaviário é indicado aí para percorrer grandes distâncias, embora de maneira mais lenta, né? E sua disponibilidade e confiabilidade, né? Elas são aí afetadas pelas condições meteorológicas. Então, a vantagem desse modelo é oferecer condições para transportar bastante quantidade de carga, tal como o ferroviário. Porém, também precisa aí ser combinado com outros tipos de transporte para ser efetivo, uma vez que a mercadoria precisa ser escoada dos portos. Além do oceano, o transporte também necessita de rios que suportem a navegação aí de grandes embarcações. Vantagens: transporte de altos volumes, consegue percorrer aí longos trajetos,
e tem um valor de frete menor, né? Um valor de frete aí até que relativamente baixo. E o último modal é o modal dutoviário. Eu acredito que é o modal que vocês menos conhecem, né? Mas é um modal, né? É um transporte que é realizado através de dutos. Dutos que podem ser expostos ou também dutos subterrâneos, né? Tubos, dutos submarinos ou expostos, né, como eu disse, aparentes, e é utilizado por meio da pressão colocada aí nesses canais. Ele tem um alto custo de instalação, mas compensa pela baixa necessidade de manutenção. Esse modal é indicado para o transporte de gases e líquidos. No Brasil, aproximadamente aí 4% do transporte é realizado por redes dutoviárias. Vantagens: baixo custo de operação, percorre aí também grandes trajetos e conduz gases e líquidos em segurança por longas distâncias. Bom, os modais de transporte, eles apresentam aí características complementares, né? Que quando reunidas podem ser utilizadas aí para otimizar o envio de mercadorias de um local para outro. Embora exista o predomínio do modelo rodoviário no Brasil, né? Como eu já disse no início, é necessário investimentos para o desenvolvimento aí de alternativas que visem o aprimoramento logístico do país. Então, finalizamos o assunto aí sobre os modais. E também para finalizar a nossa 10ª videoaula, é muito importante que você faça aí a leitura complementar, né? Que vai complementar essa videoaula das páginas 39 a 61, tá? Essa leitura é para ser realizada aí na apostila de gestão de logística aí de vocês. E também, né, para finalizar esse módulo, eu vou enviar no grupo aí de WhatsApp e e-mail o link para a realização aí da atividade de gestão de logística, que deve ser respondida até o dia 10/6. Tem bastante tempo, porém, não deixem para a última hora, pessoal. O que muda, né? O que vai ser diferente? Não haverá aquela apresentação final de módulo. Então, o que eu fiz, né? As atividades valem 50% da nota e a avaliação de logística também vale 50%. Então, aqui eu encerro mais uma videoaula. Agradeço aí vocês estarem me assistindo. Um forte abraço, beijos e até a próxima videoaula.